MOTS. Hoje nós vamos falar sobre esse peptídeo endógeno mitocondrial que é literalmente fantástico, mas que algumas pessoas só posicionam ele aí na internet como um peptídeo que ajuda a queimar gordura, o que não deixa de ser mentira, mas o MOTS ele vai muito além da queima de gordura e eu vou mostrar tudo para você aqui nessa aula. Tá, esse aqui, para quem não sabe, é o meu MOTS, tá bom? Ó, que eu utilizei da ZPHC. E aqui hoje na nossa aula do mundo hormonal você vai entender todos os benefícios, literalmente, que o MOTS te traz. Beleza? Sem mais delongas, você já sabe, solta o disclaimer, pau no gato. Então vamos lá, turma, vamos falar aqui sobre o MOTS, tá? Que é um peptídeo que vai além da queima de gordura, belezinha? Então vamos entender assim, ó, logo de cara, para quem que realmente é o MOTS. Vamos prestar um pouco atenção aqui, porque assim, o MOTS, ele pode ser usado, assim, pela maioria das pessoas, isso é um fato, mas é para aquelas pessoas que principalmente aí está com alguns probleminhas metabólicos, tá? Por exemplo, dificuldade para emagrecer, um metabolismo mais travado, cansando fácil demais, pouca resposta ao treino, uma glicose mais alterada, mais resistência insulínica e um corpo mais preguiçoso, tá? Então, esse tipo de pessoa se adequa muito bem ao MOTS, tá? E você já vai entender o porquê de tudo isso. Simplificando, o problema nem sempre é só gordura, tá? Muitas vezes é como o corpo está produzindo e utilizando a sua fonte de energia principal, beleza? Vamos partir agora aqui para o que é o MOTS, tá? Vamos lá. MOTS é um peptídeo mitocondrial endógeno, tá? Isso significa que o teu corpo reconhece, o teu corpo produz, tá? Composto por 16 aminoácidos, beleza? Isso significa que ele nasce das suas mitocôndrias. Fechou? Perfeito. O que isso significa na prática? O MOTS ele não entra só para gastar mais calorias ou para você emagrecer, tá bom? Ele entra para ajudar o seu corpo a usar melhor a glicose, o açúcar, né, no caso, o carboidrato que você come, tá? Responder melhor à insulina, que você já vai entender o porquê disso aqui, que é muito bom. Oxidar melhor a gordura, né? Queimar gordura, na verdade, e lidar melhor aí com o estresse metabólico por conta da redução de processos inflamatórios, ok? Simplificando aqui, tá? Ó, resumindo, a mitocôndria não é só uma usina de energia como o pessoal fala por aí, tá bom? Ela também manda sinais e o MOTS é um desses sinais, ok? O MOTS é um desses sinais. Grava isso que é importante para a desenvoltura aqui da nossa aula. O MOTS não parece interessante só porque ele ajuda você a secar, a queimar mais gordura. Ele parece interessante porque ajuda o corpo a funcionar melhor por dentro, tá? Metabolicamente falando. Continuando aqui. Um dos grandes mecanismos aí que trabalha em conjunto com o MOTS é a via AMPK. Vamos entender aqui, né? Ó, via MPK, o sensor de combustível das suas células, tá? Essa via, tá? Ó, só para você entender o que essa via faz. Ela ajuda a tua célula a economizar energia melhor, ajuda a produzir energia com mais eficiência, empurra o seu corpo para um estado metabolicamente mais favorável, beleza? Agora, o que o MOTS faz, né? Ele ativa a via AMPK de uma forma especial, não simplesmente porque a sua energia caiu no corpo, tá? Mas porque ele sinaliza para que a célula precisa reorganizar o uso de energia de uma forma mais lógica, de uma forma mais inteligente. Então, basicamente, a via AMPK e o MOTS trabalham como uma engrenagem, tá? Resumindo aqui, ó, se a AMPK é como se fosse o interruptor da economia de energia, o MOTS é uma das chaves mais interessantes para ligar esse interruptor, tá bom? Por isso que eu falei que funcionam literalmente aí de mãos dadas, né? Como uma engrenagem, tá? Então, essa via é muito importante para melhorar toda a disposição energética no teu corpo. Músculo, glicose e insulina, tá? E a insulina, os alvos mais importantes que a gente tem quando estamos falando aí de MOTS, tá bom? Músculo.
Vamos lá. O músculo esquelético é um alvo principal do MOTS-c, tá bom? Aquele músculo que você treina mesmo. E isso importa muito porque músculo puxa a glicose, né, para dentro dele para ser utilizado como fonte de energia, influencia no teu metabolismo, na tua disposição, ajuda a gastar energia de uma forma mais inteligente, protege contra a resistência insulínica, a insulina, tá? Não é à toa que quando uma pessoa tá com síndrome metabólica, né, que tá ali com alguns problemas devido a sobrepeso e obesidade, o médico vai mandar essa pessoa começar a fazer o quê? Musculação, para ganhar massa muscular e melhorar esses pontos aqui também, tá? Concluímos que o músculo não serve somente para estética, tá? No caso, ele é um grande órgão metabólico que vai atuar no metabolismo como um todo. Quando o músculo funciona melhor, o metabolismo inteiro te agradece, ok? Continuando aqui agora sobre glicose e insulina, tá? Presta bem atenção, glicose é o principal tipo de açúcar no teu sangue e a fonte de energia mais importante para as células do corpo humano, tá? Inclusive o teu cérebro é totalmente dependente aí de glicose, tá bom? Para que funcione direito. Insulina é o hormônio que ajuda a colocar a glicose para dentro da célula, né? Como se fosse ali um transportador. Você comeu açúcar, né? Carboidrato, a insulina aumenta para quê? Para ir lá pegar aquela glicose e jogar para dentro de tecidos, tá? Resistência à insulina, quando a célula responde pior a esse comando, né, da insulina, de tipo, pô, você comeu carboidrato, a insulina aumentou, só que aí ela não tá conseguindo entrar direito na célula, por exemplo, ou não tá conseguindo produzir de forma eficiente, isso a gente chama como resistência à insulina, tá? Agora, o que o MOTS-c chama atenção por fazer, né? Vamos lá. Ele aumenta a expressão de GLUT4, tá? GLUT4, para quem não sabe, é uma proteína, tá? Você só tem que entender isso aqui, que a gente não tá falando de fisiologia, bioquímica de forma aprofundada. No caso, a GLUT4 é como se fosse uma porta que ajuda a glicose a entrar na célula, tá? Então tua célula tá tipo fechadinha assim, a GLUT4 ela ajuda o quê? A abrir ali e entrar a glicose para dentro da célula. Tá bom? E isso pode acontecer de forma mais independente da insulina, porque a insulina é um transportador de glicose, né, no caso. Só que quando a gente tá com uma resposta boa da GLUT4, a gente tem uma facilidade maior da glicose entrar na sua célula. Ou seja, não fica tudo dependente da insulina, entendeu? Então você tem uma melhor resposta à insulina, reduzindo assim aquilo que chamamos de resistência à insulina, tá? Por isso que o MOTS-c é muito legal e a gente costuma falar, pô, o MOTS-c ele ajuda na resistência insulínica. É justamente por ele aumentar a expressão, né, da GLUT4. Tá bom? Resumindo então aqui, ó, MOTS-c ajuda o músculo a puxar glicose melhor, mesmo quando a conversa, né, entre aspas aí, com a insulina não está perfeita, tá? Não está inteligente, ok? Então aqui é um ponto bem interessante sobre o MOTS-c. Agora, sobre queima de gordura, inflamação e o que eu chamo aí até de lixo metabólico, tá? Que acaba arrebentando o nosso metabolismo. Vamos entender que esses pontinhos aqui são bem importantes, tá? E aí assim, pessoal, sempre lembre-se que qualquer peptídeo que você for tomar, ele tem alguma determinada função. E a gente tem que entender se a gente está precisando daquele peptídeo para determinada função. É muito claro que assim, o MOTS-c, ele melhora muito a performance do seu organismo, a tua disposição energética e claramente, qualquer pessoa que tomar o MOTS-c vai ter uma resposta muito boa, mas você sempre precisa ter um ponto de atenção que é na sua dieta, tá? O consumo de nutrientes correto, principalmente de carboidrato, porque às vezes, assim, por ele melhorar a disposição, né, a absorção ali de glicose, cara, se você tá comendo muito pouco carboidrato, você pode se sentir fraco. Mesmo utilizando o MOTS-c, você pode estar ali se sentindo meio fraco, cansado. Por quê, cara? Porque você melhorou tanto a expressão da GLUT4 e tá puxando tanta glicose que teu corpo ele não tá conseguindo aproveitar aquela quantidade como energia, porque é muito pouco, é insuficiente. Então, às vezes, utilizando o MOTS-c, você precisa dar uma recalibrada na quantidade de carboidrato da tua dieta, beleza? Fica a dica aí.
Bora pra aula. Então vamos lá, vamos falar sobre queima de gordura, inflamação e o lixo metabólico, né? Primeiro, MOTS-c e queima de gordura, tá? Sim, o MOTS-c ele pode favorecer a queima de gordura. Oxidação de gordura, no caso, né? Queima de gordura, oxidação de gordura. Redução de acúmulo lipídico, que é o tal do lixo metabólico que a gente vai falar. Melhora do ambiente metabólico, mas o ponto central, tá? Para você entender, não é só secar, beleza? A queima de gordura pode ser consequência e não o papel principal, né? Ou o único papel. Quem entende o MOTS-c só como um peptídeo para secar ou emagrecer, está olhando uma peça pequena de um mecanismo muito maior, que a gente está falando literalmente de metabolismo, tá? Agora vamos lá, sobre a parte de inflamações, tá? O MOTS-c ajuda a reduzir genes inflamatórios como TNF-alfa, que traz sinais inflamatórios pra gente, podem trazer problemas como doenças, IL-6 a mesma coisa, e NF-kappa-beta, tá? Via importante ligada à inflamação celular. Essa via aqui também tá bem ligada a problemas com doenças, tá? Doenças inflamatórias no nosso organismo. Então, quando tudo isso aqui tá muito alto no teu corpo, você tem muito mais inflamação no seu organismo. E, obviamente, o MOTS-c ele reduz essas vias inflamatórias aqui, tá? Ou seja, menos inflamação, metabolismo responde melhor, músculo responde melhor, glicose responde melhor. Não adianta você querer performance metabólica alta com o corpo todo inflamado, tá bom? Você não vai ter, é um fato. Beleza? Agora vamos entender aqui sobre essa parte do lixo metabólico que eu falo, tá? Ó, DAG, diacilgliceróis. Tá? O que é isso? Eles atuam principalmente como emulsificantes na indústria, unindo água e óleo, e como lipídios, tá? Aqui, no caso, sinalizadores essenciais nas células do corpo. Como tudo que a gente tem é essencial no nosso organismo, desde que esteja equilibrado, até mesmo sinais inflamatórios, tá? Porém, em excesso, os DAGs aí, no caso, né, na corrente sanguínea, estão intimamente ligados aos altos níveis de triglicerídeos, tá? Uma vez, no caso, que os DAGs são intermediários na formação dos triglicérides e moléculas de armazenamento de gordura. Isso aqui pode te levar a riscos de doenças, por exemplo, cardiovascular. Tá bom? Então, eu considero isso aqui em excesso como um lixo metabólico. Ceramidas são lipídios, né, no caso gorduras, produzidos naturalmente pelo corpo, compondo cerca de 50% da barreira cutânea, protegendo pele e cabelo, como por exemplo. Só que outra parte também tá lá no interno do teu corpo, né? Porém, em excesso, no caso, tornam-se metabólitos lipídios tóxicos, tá? Quando tá em excesso ali dentro de você. Altos níveis sistêmicos estão diretamente associados a diabetes tipo 2, resistência à insulina, obesidade e doenças cardiovasculares também, ok? Então, o que acontece aqui no caso? Quando esses dois carinhas sobem demais no teu corpo, são de insulina, bagunçam toda a qualidade muscular, né, em relação a metabolismo, tá? E aumentam aquele travamento metabólico. Então, às vezes, as pessoas estão ali travadas nos seus resultados porque tá com esse acúmulo de, entre aspas aí, lixo metabólico, tá? O que o MOTS-c faz? Ajuda a reduzir o acúmulo desses dois carinhas aqui também no seu corpo. É como se ajudasse a deixar o corpo e músculo menos entupido metabolicamente falando, ok? Muito bem. Partindo agora para MOTS-c e as mitocôndrias, né? Olha só tudo que a gente falou aqui nessa aula, né? Foram aí, acho que mais ou menos uns 15 minutos de aula, falando dos benefícios do MOTS-c, e agora que a gente chegou nas mitocôndrias. Então, olha que loucura, né? Mas, enfim, mitocôndria. A usina fica muito melhor com ele, tá? Usina do quê? A usina que todo mundo gosta de falar, né? Usina energética, tá? Então, mitocôndria é como se fosse realmente a usina de energia da sua célula, tá? Se ela funciona mal, a energia do seu corpo vai cair, oxidação de gordura piora, fadiga aumenta, né? Você fica com aquele cansaço chato e o teu metabolismo fica travado. Às vezes mesmo tomando retatrutida você não consegue ter um avanço aí no seu processo de emagrecimento e mudança de estética, tá? Agora, o que o MOTS-c chama atenção por fazer em relação às mitocôndrias? Ele aumenta a oxidação mitocondrial, tá? Então, uma das coisas que ele ajuda a fazer, substituir mitocôndrias envelhecidas por mitocôndrias boas, mitocôndrias novas, tá? Melhora a respiração celular,
tá? Para que ela produza energia com mais eficiência e melhora, no caso aí, a eficiência da usina energética, tá? O MODSI, ele não tenta só acelerar a máquina, beleza? Ele tenta fazer a máquina trabalhar melhor. E quando eu tô falando de máquina, eu tô falando do teu corpo como um todo, não só massa muscular, certo? Agora, sobre dosagens do MODSI, vamos lá, nós temos 2 pontos aqui. Dose para iniciantes e dose para galera que tá mais intermediário e avançado aí, já usa esteroide, já usou peptídeos, já treina faz tempo, já sabe fazer dieta e tudo mais. Então, vamos lá. Doses para iniciantes, tá? Em média de 3 a 5 miligramas por semana, frequência de 3 a 5 vezes na semana, por exemplo, 1 miligrama por dia ou 1 miligrama 3 vezes na semana, né? E por dia que eu falo, dos dias de tomada na semana, tá? Só para ficar claro aqui, 1 mg 3 vezes ou 5 vezes na semana, né? Para dar a dose certinha aqui. Agora, tempo de uso, tá? Tempo de uso de 1 a 3 meses, com pausas de 1 a 2 meses ou até mais longas. Isso vai depender do quê? Cara, do teu estado clínico, entendeu? Isso aqui não é uma coisa 100% padronizada para todo mundo. Pode ser que com um pouco menos de dose aqui ou um pouco mais a pessoa responda melhor, a frequência também diferente, a resposta seja melhor. E o tempo de uso vai depender do quanto arrebentado você tá. Essa é a verdade, porque não tem um padrão. Cada pessoa tá de uma forma. Eu tô de uma forma totalmente diferente da que você tá assistindo, você que tá me assistindo aí no vídeo. Essa é a verdade. Meu corpo, eu tenho certeza que tá muito mais saudável do que boa parte das pessoas. E essas outras pessoas que não estão saudáveis, por exemplo, talvez precisem de um tempo maior de uso de MODSI, tá? Agora, forma de uso subcutâneo, beleza? Não inventa moda. Ah, eu vou aplicar intramuscular. Para de inventar moda, cara. Aplica subcutâneo. Os peptídeos são tudo estudados de forma subcutânea. Para que você vai complicar? Né? Agora, doses para intermediários e avançados, de 5 a 10 miligramas por semana, frequência de uso seria 5 vezes na semana ou todos os dias, né? Por exemplo, 2 miligramas por dia, né? Por 5 vezes, no caso, 5 vezes na semana, ou 1 miligrama por dia, né? Para que fique na média aí de 7 a 10 miligramas por semana. Tá? Tempo de uso? Depende. Aí depende, cara, do que você tá sentindo. Se você fez um ciclo muito agressivo, uma dieta hipocalórica, né? Uma dieta muito restrita e badernou todo o teu metabolismo, talvez você precise de 1 ou 2 meses ou 3 meses. Tudo vai depender de como você tá. Porque eu sei que a galera mais avançada, por mais conhecimento que essa pessoa tem, às vezes a pessoa tá toda cagada, metabolicamente falando, por conta de fazer o uso aí, no caso, de esteroides e fazer dieta muito restrita, usar clenbuterol, usar T3, você causa um arregaço, cara, nas suas mitocôndrias fazendo isso. Então, às vezes, você precisa de uns 2 mesinhos aí, no mínimo, para utilizar o MODSI, tá? E a forma de uso também, a via é subcutânea. Beleza? Agora um ponto de atenção, tá? Importantíssimo aqui, antes da gente encerrar essa aula. Se você pular aqui, meu amigo, você vai perder o principal, literalmente. Glicemia, tá? Atenção, como o MODSI influencia na sua glicemia, é importante que você meça a sua glicemia algumas vezes na semana para poder corrigir a quantidade de carboidratos na dieta. Agora, por que eu tô falando da glicemia, tá? Ó, assim, o MODSI, porque, eu acabei de falar, ele influencia na qualidade glicêmica, que ele vai acabar puxando mais glicose para tua célula e tudo, você vai ter uma performance melhor da sua glicemia no corpo. Logo, às vezes, a quantidade de calorias de carboidratos que você está comendo seja pouco para o uso com o MODSI. Não sem ele, mas com ele. Como vai aumentar a eficiência, talvez você precisa remanejar um pouco a quantidade de carbo na tua dieta. Porque se você estiver utilizando o MODSI e começar a se sentir meio cansado, pode ter certeza absoluta que você está precisando comer mais calorias de carboidratos. Fechado? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula. Deixa o seu like aí, hype esse vídeo para ajudar sempre o nosso canal. Na próxima aula, eu não lembro qual é o tema que a gente vai falar, mas é algo sobre reta trutida, se eu não me engano. Não tenho certeza, mas logo menos tem a próxima aula aqui no nosso canal Mundo Hormonal. E qualquer dúvida que tenha ficado sobre o MODSI aí, você pode deixar no comentário que eu te respondo. Beleza? Um abraço, Denão Cardoso, Mundo Hormonal. Até a próxima.